Informe-se diariamente sobre o mundo das criptomoedas no BitNotícias. bitnoticias.com.br, acessa aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui à Bitcozinha. Hoje, quarta-feira, meio-quinha da semana, 8h06 da manhã, 10 de junho de 2020. E aí, tudo bem? Belezinha? Show de bola? Como é que estão as coisas aí? Aqui vai bem, né? Geladeira voltou a funcionar, parou de fazer barulho louco. E o Bitcoin continua aqui nos 9.700, 9.600, 9.800, ele está aqui nessa média. Nesse momento, 9.737, paradão, tá meio pastel, né? O Bitcoin tá meio pastel, tá paradão, já tem uns dias aí meio paradão. E o volume vem caindo, certo? O que vem mostrando pra gente um desinteresse em negociação no mercado. Não só no Bitcoin, mas também no mercado. Toda vez que isso acontece, a gente comentou no vídeo de ontem, toda vez que isso acontece, tem uma calmaria, todo mundo fica tranquilo, o Bitcoin tá tranquilo, não sei o que, daqui a pouco, pum, ele dá uma explodida, seja para cima, seja para baixo. Então a gente vai dar uma olhada nisso agora. Pra gente começar aqui, mercado da CoinMarketCap, tá? Eu já falei ontem para vocês, né? Tô pistolando aqui, já eu vou parar de usar esse site. Tem o CoinGecko, tem o CoinPaprika, tem o CoinLib, tem um monte de coin alguma coisa aí pra gente usar. Vamos ver o que rola aí nos próximos dias. Se eu me injuriar, eu pincho fora disso aqui. Mas olha só, valores do CoinMarketCap, tá? Valor de mercado de todas as 5.560 moedas aqui, 276,8 bilhões de dólares. Mais ou menos o que já estava ontem, né? Até na casa dos milhões aqui, é mais ou menos isso. Volume nas últimas 24 horas também na casa dos 70 bilhões de dólares, como esteve ontem. Então 74,4, dominância do Bitcoin ontem 64,8, agora 64,7, tá bom? Bitcoin nesse momento, vamos botar aqui em dólar. Bitcoin nesse momento 9.744,66% acima do que estava ontem, né? Então ontem estava 9.600 e qualquer coisa, hoje 9.700 e qualquer coisa, tá mais ou menos nessa mesma média, tá? Colocando aqui em Bitcoin, a gente vê que praticamente tudo no top 10, com exceção do Bitcoin SV, que oscila 0,40 praticamente aqui positivo, a gente tem praticamente tudo aqui negativo ou no 0 a 0. Então Ethereum está praticamente no 0 a 0, XRP 1% negativo, Bitcoin Trash 0,13% negativo, Bitcoin SV, como eu falei, 0,4% praticamente positivo aqui, Litecoin 1% negativo, BNB quase 0,4% negativo, EOS na oitava posição caindo quase 1%, e a Cardano, olha só, na 10ª posição, subiu muito nas últimas uma ou duas semanas aí para trás, e agora caindo 4,41%. Não tem jeito, não tem jeito. Mercado em queda, tá? A gente tem dentro do mercado de criptomoedas dois mercados, ao meu ver. Primeiro, o mercado de Bitcoin, tá? Então a gente fala de Bitcoin. Bitcoin, na minha opinião, está numa tendência de alta. Não é à toa que do ano passado para cá já subiu sei lá quantos por cento, mais de 60%. Mesmo com queda, com alta, tal, não sei o que. Corona Day, o caralho. Mercado de altcoins é um mercado que hoje está totalmente desprendido do mercado Bitcoin, do mercado de Bitcoin, tá? Então a gente tem moedas que em algum momento elas sobem e sobem muito, aleatoriamente você tem uma moeda que sobe muito. Por quê? Porque fez uma melhoria no não sei o que, porque fulano falou, porque fez uma parceria com não sei o que, piriri, pororó. Sempre tem uma moeda desprendida e ela sobe e recupera tudo. É o que vem acontecendo. Com a Cardano não foi diferente. Eu fiz um trade, mostrei pra vocês no Instagram, acho que cheguei até a mostrar aqui no vídeo também. Eu fiz um trade nela de mais de 30%, acabou na média dando 20 e tantos por cento, e agora ela vem caindo. Ontem a gente já mostrou queda, hoje queda, 4,4% de queda em 24 horas. É mais ou menos assim que funciona. Por quê? Porque a gente está no mercado de queda. Então a gente tem o mercado de altcoins em queda e o mercado de Bitcoin, ao meu ver, numa posição boa de subida, tá bom? Então vamos lá, 9.700, cadê aqui, ó? 9.744, com a doletinha subindo um pouquinho, ontem estava 4,80, hoje 4,90, né? Então fechou ontem 4,90, deu uma pequena subida, vamos ver se volta para 5, vamos ver se cai para 4, porque está muito alto isso aqui. Agora, para a gente que tem Bitcoin, para quem tem Bitcoin, o dólar alto é a melhor coisa. Por quê? Porque você compra em real, acredito eu, né? Se você mora aqui no Brasil e tal, uma pessoa normal aqui no Brasil, você compra Bitcoin em real, só que ele valoriza em dólar. Por quê? Porque o Bitcoin ele é cotado no mundo inteiro em dólar. Então a cotação dele não é real. O real ele se baseia no dólar, né? Então a gente faz a conversão para saber o preço do Bitcoin no Brasil, que é o preço que você compra, o preço que você vende. Mas a valorização do Bitcoin não é em real, ele é em dólar.
Então, quando o pessoal fala muito, né? A gente vê muito agora, virou moda, fala, não, dolarize-se, dolarize-se. Porra, minha avó fala isso desde, sei lá, que eu tinha 10 anos, ela falava isso para as filhas dela. São 7 ao todo. Tenho 6 tias. Compra dólar, compra dólar, compra dólar. Com minha avó fala isso desde que eu era moleque. Compra dólar. Agora os economistas estão falando para você se dolarizar. Quando você compra Bitcoin, você está se dolarizando. Felipe, mas eu comprei em real. Sim, você comprou em real, mas a cotação do Bitcoin ela é em dólar. Então, quando você está em Bitcoin, hoje nós, brasileiros, que compramos, recebemos e negociamos tudo em real. Quando nós compramos Bitcoin, a gente não está se protegendo da queda do real, da inflação do real, mas também aumentando na valorização do Bitcoin. São duas coisas para a gente que está aqui no submundo do Brasil. A gente valoriza o Bitcoin, a gente pega a valorização do Bitcoin e ainda pega uma valorização a gente se protege da desvalorização do real em relação ao dólar, tá certo? Então, o real está se desvalorizando, quem está em Bitcoin está segurando esse movimento. E quem está em Bitcoin também está pegando toda essa alta, que do ano passado para cá já são mais de 60%, a gente vai mostrar isso aqui daqui a pouco, tá? Corretoras, Binance, Huobi, OKX, BitMEX aqui, são as 4 maiores, acima de 1 bilhão negociado, a Binance negociando 3,4 bilhões, a Huobi 2,7, OKX 2,1 e BitMEX 1,2 praticamente aqui, bilhões de dólares negociado em 24 horas, tá? Quero falar duas coisas. Primeiro, carteira blindada. Olha só, eu até mudei a headline aqui que eu achei essa aqui impactante. Aí você me fala se é impactante mesmo ou não. Porque é o seguinte, se você não cuidar do seu dinheiro, alguém vai querer cuidar para você. Simples assim. Simples assim. Se você não pegar o seu dinheiro e botar ele numa carteira e deixar ele somente com você, e aí tem várias diquinhas, né? Que é você pegar a CID, que são as palavras de recuperação, avisar a pessoa mais próxima. Não é sair avisando todo mundo para não te dar problema, mas é avisar as pessoas mais próximas, ó, se por acaso eu morrer, se por acaso qualquer coisa, pá, não sei o quê, tem ali, aqui, assim, assado, você faz, você recupera, tem X Bitcoin ou X criptomoeda para você recuperar. Então o importante não é só você guardar e se sentir seguro, você tem que deixar isso daí, tem que pensar também na sucessão, tá? Isso aqui não é, se você morrer, por exemplo, não é como um banco, que se você tiver de saldo no banco, passa lá pro espólio, sei lá, passa para filho, para mulher, sei lá. Não é assim que funciona. Bitcoin, se você não tiver a senha, se você não tiver as chaves da carteira, ele fica perdido para sempre, tá? E o carteira blindada, qual que é o site? carteirablindada.info. No carteira blindada a gente tem um método que deixa o teu Bitcoin muito mais seguro. É um método que eu nunca vi ninguém fazendo, só que os caras fodão tudo fazem isso, que é o quê? Carteira multi-assinada com vários dispositivos. Cara, fazendo isso não tem jeito. A chance de você se dar mal é... Cara, tem que querer fazer muita merda pra tomar um hack com uma carteira multi-assinada. Tem que fazer muita merda. E aqui no Carteira Blindada, a gente passa muito sobre segurança, não só na carteira, mas também no seu ambiente virtual. Então, a melhor forma de você construir uma senha, como é que você acessa o teu e-mail para acessar a corretora, como é que você acessa a própria corretora, 2FA, puta, a gente faz um negócio muito legal de forma a não blindar somente a sua carteira, mas também o seu ambiente virtual. Então, seja o seu celular, seja o seu notebook, seja o seu tablet, a gente te ajuda a blindar tudo isso daí, porque, cara, eu mostrei isso aqui no final do ano passado, no começo desse ano, né? A Kaspersky, né? Kaspersky, sei lá como é que fala. Eles falam que o roubo com criptomoedas em sites phishing, né? Em modo phishing, que é o que o cara te engana, é uma engenharia social que o cara faz para te enganar, tá crescendo a níveis absurdos. Só pra gente ter uma noção, isso aqui é o ano passado, tá? O ano passado, 2019, foram 22 bilhões e meio de reais que foram roubados. Roubados de corretoras, de sites de investimento com Bitcoin, de carteira, qualquer carteirinha bosta aí que você coloca, 22 bilhões e meio. Esse ano até maio já são 7 bilhões. Ou seja, se você acha que você está deixando na sua corretora e está seguro, ou está deixando uma carteirinha aí meia bomba e está seguro, bicho, não tá, tá? Carteirablindada.info, acessa aí, já estão os módulos lá todos disponíveis aí para você, tá bom? Deixa eu falar outra coisa, que o link vai estar na descrição. Desafio Cripto. Me convidaram para essa festa muito estranha aqui, que é o tal do Desafio Cripto. Qual que é o lance? Daqui para o final do ano, a gente tem um portfólio de 5 mil reais. E quem tiver o melhor portfólio vence, tá? Quem chegar no final de dezembro, né? Sei lá que dia de dezembro. Quem tiver a maior grana vai pegar essa grana e vai doar para uma instituição caridade. O Felipeta aqui, eu não sei se está aqui.
Tá? O Felipeta escolheu o Médicos Sem Fronteiras. Eu já expliquei por quê. Porque eu sempre assisto Discovery, né? Eu gosto de ver os animais. Eu gosto de ver os animais no meio da floresta. E aí o que acontece? No Discovery sempre tem a propaganda lá do Médicos Sem Fronteiras. E, porra, é uns moleque desnutrido e tal, não sei o que, passando fome, tudo magrela. Minhas filhas, toda vez que passam o comercial, elas ficam olhando tal. A Isabela sempre pede pra ajudar. A Luísa fala, ai, pai, não gosto desse comercial. Óbvio que ela não gosta, né? Não é por causa das pessoas, porque vê que a pessoa ali tá passando uma situação ruim. E aí eu quero ajudar um Médico Sem Fronteiras, eu vou querer ganhar essa porra aqui. Só que é muito difícil. Por quê? Primeiro, porque tem 12 caras muito bons aqui, tá? Ué, por que eu não consigo mexer? Ah, tá aqui. Tem 12 caras muito bons aqui, tá? Até o cara da Empíricos tá aqui, ó, ganhando aqui com 0.07. Começou ontem, né? Anteontem, na real. E isso aqui não é uma competição de trade, o que tira um pouco o Felipeta da zona de conforto. Porque se fosse trade, puta, o Paiva já tava com o sorriso daqui a aqui, a gente já tava babando, mas na realidade não é uma competição de trade, é uma competição de portfólio. Por que não é uma competição de trade e na realidade nem de portfólio é? Porque a gente só pode mexer no portfólio toda segunda-feira, do meio-dia à meia-noite. Então olha só, por exemplo agora, vamos supor que o Ethereum tivesse, porra, caindo pra caramba, eu não posso vender, só vou poder vender na outra segunda-feira. Então você entende que não é nem trade nem portfólio, é meio que, porra, no longo prazo, aí, no médio prazo, é meio que no chutão, né? E aí a gente traçou uma estratégia para isso. É bem tranquilo, não tem nenhum segredo, o que eu vou falar aqui não é nada, não sei o quê. Cara, a gente avalia médias móveis, média de 21, média de 50, média de 200. Se determinada altcoin tiver acima de uma dessas médias, 5% de compra. Se tiver acima de duas dessas médias que eu falei, 10% de compra. Caiu na semana seguinte, caiu uma média, 5% de venda. Caiu na outra semana, caiu outra média, mais 5% de venda. E Bitcoin, acima dessas médias, 20% de cada. O Bitcoin, a gente entrou com 30%. Felipe, peraí, você falou média de 21, média de 50, média de 200. Você vai olhar no gráfico e vai ver que o Bitcoin está acima das três médias. Você falou 20%, então 2, 4, 6. Você teria que entrar com 60%. Sim, esse é o objetivo. Só que, quando a gente faz portfólio, e isso é uma filosofia minha, você não entra com o pé no peito. Não é assim que funciona. Certo? Você vai entrando aos pouquinhos. E é uma coisa que a gente fala sempre, né? Às vezes chega um cara e fala assim, Felipe, eu tenho 100 mil reais para comprar de Bitcoin. Compra agora? Calma. Se comprar agora, você pode sofrer se o Bitcoin cair daqui uma semana, cair 10%, seus 100 mil viraram 90. O que a gente recomenda fazer e o que é o que eu estou fazendo aqui? Você entra pouquinho, você entra de pouquinho em pouquinho. Então você tem 100 mil, porra, faz isso daí em 3, 4 meses. Então você na primeira semana entra com 10, na outra semana entra com mais 10, na outra semana entra com 5. Aí na outra semana caiu bastante, aí você entra com 15. Aí na outra semana subiu, entra com 4, sei lá. Você vai chegar, você não pega os 100 mil e entra de uma vez. Aqui é a mesma coisa. A gente tem um portfólio de 5 mil reais. Oxi. Saquei, tem um link aqui, ó. Show de bola, tem um link aqui, a gente clica aqui. Legal. Então olha só, deixa eu voltar aqui. Eu recebi esses 5 mil, certo? Cadê aqui, ó? Como é que faz aqui? Ah, tá, show. Já mudou tudo, ó. O primeiro... o dono da corretora não pode estar em primeiro, você concorda? Que o dono da corretora não pode estar em primeiro? Não pode, né? É marmelada, né? E eu já caí pro oitavo, tava em sétimo. Não, tava em oitavo já, né? Então eu recebi 5 mil e eu tenho que botar nessas moedas. Obviamente eu ponho nas que eu quiser. Por exemplo, o Augusto aqui, ele deixou praticamente tudo em real, ó. Provavelmente ele deve estar achando que tem alguma correção vindo no Bitcoin. Ele botou um pouquinho em Ethereum, um pouquinho em Bitcoin Trash aqui. Mas ele está 94% real. Por quê? Ele deve estar esperando alguma queda para encher o carrinho, né? Mais ou menos por aí. Chega de falar disso aí. Desafiocrypto.com.br. Olha só, Bitcoin, né? Do ano passado para cá, do year to date, né? Que é o que a gente falou esses dias todos. Olha, 1º de janeiro até agora, já são 36%. Do dia 1º de janeiro até agora, tá? Se a gente colocar daquela quedona do Bitcoin até agora, puta, deu mais de 100, ó, 152%. Então o Bitcoin, ele vem subindo bastante. As altcoins, no geral, estão uma bosta. Com algumas exceções, com algumas correlações. Por exemplo, se a gente pegar o Ethereum, dá um look nesse gráfico aqui. Dá um look nesse gráfico. Se a gente botar aqui, ó, Ethereum dólar na Coinbase, a gente vai ver, olha só, que o movimento é muito parecido com o do Bitcoin. Subida alta infinita aqui, ó, de final de dezembro, começo de janeiro, até o final
até fevereiro aqui, Corona Day, olha só, então subida, eu vou mostrar isso aqui novamente lá no Bitcoin só pra gente matar a pau aqui, ó. Subida, olha só, de dezembro a fevereiro, subida infinita. Aqui foi do fundão ao topo, vamos pegar fundo a topo, tá? 148%. Corona Day, bolsas do mundo caindo, tá? Tem uma pernadinha de queda, segunda pernada, pumba, destrói. Cai, queda infinita aqui, tá? Queda infinita, a gente tem alta aqui, ó, do fundão ao topo, 170%. Eu mostrei no Bitcoin 150 e alguma coisa, aqui 170, ou seja, muito parecido, né? Então tem muita correlação. Então, o que o Bitcoin faz, o Ethereum faz igual. Ou vice-versa, pode pensar ao contrário. O que o Ethereum faz, o Bitcoin faz também, tá? Vamos botar aqui no Bitcoin novamente. BTC, USD, Coinbase, cadê? Coinbase. Então, olha só, olha como é bem parecido. Olha aqui, janeiro, tá? Janeiro, aliás, dezembro, novembro, dezembro, janeiro. Pá, subida. Vamos ver quanto subiu aqui. Do fundinho ao Topovsk. 65%. E aí ele para aqui, olha só, para aqui, primeira pernada de queda, segunda pernada, pumba, queda infinita. Quando ele vem da queda infinita, 154, né? Não, um pouquinho menos. 153, lá foi 170. Ou seja, você vê que o movimento, com alguma diferencinha de proporção, alguma diferencinha de percentual, você vê que o movimento é o mesmo. Uma queda de novembro, dezembro até janeiro, fevereiro, uma alta, aliás, entre novembro e janeiro, uma alta, fevereiro bate um pico, Corona Day estraçalha tudo e depois volta a subir e volta acima do preço que estava anterior, tá? Então, mais ou menos por aí. Médias do Bitcoin, como a gente comentou agora há pouco. Médias de 200 períodos, tá aqui para cima, show de bola. Média de 50, olha como uma média de 50 vem bonita, ela vinha caindo, queda livre, tal. Olha como ela vem bonita agora, ó. Vem bonita num torpedo, ela vem paralela à média de 21. Isso aqui é muito bonito e é difícil a gente ver ela vir paralelona assim, ó, a média de 21, tá? Então média de 200, média de 50 e a média de 21 oferecendo o quê? Suporte, olha que legal. Tempo inteiro oferecendo suporte. Opa, caiu aqui, voltou. Beleza, distanciou da média de 21. Média de 21 é essa aqui, tá? Estou sublinhando. Na verdade é uma exponencial de 21, tá? Qual a diferença da exponencial para a média móvel? A exponencial ela tem mais peso nos últimos candles do que nos primeiros, tá? A média móvel não, ela pega os 21, fechamento dos 21, divide por 21, é o preço que dá, é a média. A exponencial, eu não sei exatamente qual é a conta, tá? Na verdade sei, mas não cabe aqui falar. Mas ela pega os últimos candles aqui e ela dá mais peso do que os primeiros, tá? Então é uma média, só que os mais recentes têm mais peso, tá certo? Mais ou menos por aí. Então olha só, média de 21, olha só, suporte, suporte, opa, caiu para baixo, opa, voltou, suporte, caiu, voltou, voltou, suporte. Distanciou, suporte. Distanciou, suporte, queda 3, 4 dias, voltou, média de 21 novamente. Olha só como ela tá bonita nesse momento, porque a gente tem uma lateralização, se a gente for parar para ver, vou tirar esse bando de coisa que eu fico grifando aqui, parece um mongol. Então olha só, lateralização, a gente vê lateralização com a média de 21 períodos segurando de suporte. Então, a gente vê que bateu nesses últimos dias, olha só, 1, 2, 3, 4 praticamente aqui, ó, 5, 6 vezes nos últimos 13 dias, metade dos dias praticamente a gente bateu na média de 21. Então ela vem segurando como um suporte, sim, muito bonito. O que vai acontecer agora? Não sei, não faço ideia. O fato é que o Bitcoin está lateralizado aqui, ó. Ele está sideways, né? Ele está de lado aqui, né? Que o pessoal chama. Ele está sideways. Ele está aqui de lado e vamos ver até onde vai. Não tem muita diferença de ontem para hoje, de hoje para amanhã e tal. Tá mais ou menos por aqui, tá nessa lateralização. Vamos ver quais são os próximos movimentos. O que eu acho? Para mim, continuação de subida. Mas a gente não acha nada, é o que a gente fala sempre, né? A gente não acha nada, a gente espera a parada acontecer. Para mim, isso aqui tá muito bonito de subida. Vamos ver o que acontece nos próximos dias e semanas aí, tá? Já mostrei isso aqui. Olha só, a adaptação de Bitcoin Billionaires contará a história dos irmãos Winklevoss após batalha contra o Facebook. Você conhece esses caras aqui? Hoje eles são donos da Gemini, tá? Que é uma das maiores corretoras do mundo, principalmente lá nos Estados Unidos. Eles fizeram parte do começo do Facebook. Esses caras remavam. Se você já viu o filme lá do Facebook lá, eles remavam e tal. E aí eles cofundaram o Facebook, foram expulsos lá pelo Mark Zuckerberg lá e tal. Batalha judicial, receberam uma fortuna. Receberam 65 milhões na época do Facebook, tá? O
O que eles fizeram? Foram investir no mercado de Bitcoin, tá? E aí, investir no mercado de Bitcoin, aí tem uma trajetória legal e tal, nem tão legal assim. Para quem viu Bank on Bitcoin, eles querem uma regulação, então é o tipo do cara que pede regulação. Isso é uma coisa que eu vejo donos de corretoras fazendo, tá? Eu vejo bastante isso. Tirando uma exceção ou outra, eu vejo os caras querendo regulação, eles querem regulação. E eu até entendo, não quer dizer que eu concorde, mas eu até entendo o lado dos caras, que é o seguinte, velho, o cara tem um calabouço jurídico, que ele não sabe se amanhã a atividade dele pode ser proibida, pode ser sobretaxada, pode ter regras ao esmo, como aconteceu na instrução normativa. Então os caras preferem ter uma parada fixa e sabida do que ficar à mercê. Eu até entendo o lado deles, não quer dizer que eu concorde, tá? E aí o que acontece? Tá rolando esse filme aqui, tá? Que é o Bitcoin Billionaires, que na verdade é uma readaptação de um livro, tá? Então eles vão filmar aqui. Dentro desse filme vai contar com a apresentação, com os personagens Charlie Sheen e o Eric Voorhees. Cara, a história desses dois caras é muito interessante. O Eric Voorhees eu conheci ele pessoalmente. O Charlie Sheen, cara, esse cara aqui ele fez um bagulho chamado Beats Instant. Inclusive os irmãos do Facebook foram um dos investidores no começo. Beat Instant. Na realidade, eles ajudavam você comprar e vender Bitcoin. Tá? No Bank on Bitcoin fala do Bitstamp. E aí o que acontece? Por que esse cara foi preso aqui? Ele foi preso no aeroporto JFK, né? lá em Nova York. Por que ele foi preso? Ele tinha milhares de clientes. Um desses clientes lavou dinheiro. Se eu não me engano foi $1 milhão. Ele lavou dinheiro, ele usou Bitcoin para lavar dinheiro. O FBI lá pegou o cara, não sei o que, pumba. Foi puxando. Ah, foi o Charlie Sheen. O Charlie Sheen ajudou. Mas na realidade ele não ajudou porra nenhuma. Ele vendeu, ele intermediava o cara. Certo? Era mais ou menos assim. E aí ele foi preso. O Charlie Sheen foi preso. E na realidade ele não só foi preso, como ele se declarou culpado. Ele falou assim, velho, vão me botar como lei antiterrorista, vão botar na minha bunda, não sei o que, eu vou me declarar culpado. Então é uma história interessantíssima, cara. Uma história interessantíssima, tá? E o Eric Voorhees, cara, é o criador da Shapeshift e também dono da KeepKey, tá? O cara, uma história muito interessante, o cara que tá desde lá do começaço lá, e essa parada vai virar filme, muito interessante. Vamos colocar outro aqui. Novo relatório sugere, o link vai estar na descrição. Novo relatório sugere que o uso da tecnologia blockchain para solucionar problemas no mercado de trabalho. O que eu quero falar sobre isso aqui? Olha só, mesmo antes da pandemia, esse estudo aqui pelo Conselho Americano de Educação diz o seguinte, a cada 10 recém-formados, o cara acabou de se formar numa faculdade, tá? 4 em cada 10 estão no subemprego. O que eles consideram subemprego? Um emprego que não é da sua formação. Então, por exemplo, um engenheiro que trabalha no McDonald's, eles consideram subemprego, tá? Sei lá, uma enfermeira que trabalha como babysitter lá, babysitter, né? Babysitter ou babysister? Acho que é babysitter, né? Que trabalha lá de babá. Trabalha de babá, pumba, subemprego. Por quê? Porque ela se formou em enfermagem, por exemplo, e ela não exerce lá a enfermagem dela lá. Então eles consideram como subemprego. E aí a blockchain vem para mudar isso e tal, não sei o quê. O que eu quero falar não tem nada a ver com isso. O que eu quero falar tem a ver com você criar. Eu venho sempre batendo nessa tecla. Porque o que acontece? Se você pegar na época da minha avó, porra, ninguém tinha escolaridade. Era um ou outro, era quem já nascia de berço tinha escolaridade. Não tinha, era difícil ter estudo e tal. Na época, então assim, ter diploma era um negócio, porra, caralho, o cara tem diploma, ó, porque o fulano é médico, fulano era muito difícil, Na geração dos meus pais, já mudou um pouquinho. Mas mesmo assim era difícil. Por exemplo, meu pai não completou, se eu não me engano, ele parou na 8ª série. Aí quando eu já era vivo, ele fez o supletivo, aí terminou e tal, mas não fez uma faculdade. Meu pai, porra, teve empresa de 100 e poucos funcionários. Meu pai tinha uma fábrica de 7 mil metros quadrados murados e não tinha faculdade, né? Mas minha mãe já tinha. Minha mãe passou em primeiro lugar psicologia, tal, federal e tal, não sei o quê. Show de bola. Mas também nunca exerceu. Então, olha só. Existe uma corrida muito grande. Eu vou fazer alguns adendos aqui nesse papo, tá? Mas existe uma corrida muito grande entre você querer se formar, entre as pessoas querer se formar. Ah, eu preciso me formar, eu preciso ter uma faculdade, porque isso, porque aquilo. E a coisa, como eu vim falando, mudou da época da minha avó para os meus pais, e dos meus pais para minha época, para minha geração, mudou muito.
Bicho, hoje você tem esses ensinos à distância por R$100 e poucos. Cara, diploma virou mercadoria. Então veja, Felipe, você está falando que é pra gente não fazer faculdade? Não, pelo contrário, todo mundo tem que ter um estudo, todo mundo tem que ter uma formação. Mas não é o teu estudo, não é a tua formação que vai te fazer um bom profissional. Obviamente existem exceções, por exemplo, porra, tem uma prima da Flávia que ela é engenheira aeroespacial. É óbvio que ela não vai aprender isso na prática, ela precisa ter uma teoria muito forte para chegar lá dentro da espaçonave, lá o caralho, e fazer o que tem que fazer. Um médico, a mesma coisa. Um engenheiro, a mesma coisa. Mas, por exemplo, eu fiz administração de empresa. Sabe o que eu usei do meu estudo que eu aprendi na escola, na minha empresa? Nada, nada, absolutamente nada, zero. Zero, zero, zero. Tudo que eu aprendi lá, eu tinha que fazer o contrário, porque não condiz com a realidade. Então não é o diploma que vai te fazer ou não. E outra, aí a pessoa fala, não, beleza, mas então eu vou atrás do meu mestrado, eu vou atrás do meu mestrado, atrás do meu doutorado. Porra, tu balança hoje a árvore, tem mestrado e doutorado pra tudo quanto é lado. Não é isso mais que vai fazer diferença. A diferença é você. Você seja um profissional liberal, seja dono da tua empresa, seja um funcionário de alguma empresa. Você precisa ser diferenciado. Você precisa olhar para o lado, ver o cara que está na mesa do lado e falar o que esse cara não faz que eu posso fazer para ser superior a esse cara. Porque se isso não acontecer, você vai ser substituído. Seja por robô, seja por um chinês que, porra, decora tudo, seja por uma pessoa mais bonita, você vai ser substituído. Certo? E não existe, uma coisa que a gente fala bastante, né? Não existe uma pessoa insubstituível dentro da empresa a não ser o dono ou os donos. Não existe. Então, veja bem, se você é dessas pessoas que fica com esse papo de não, sim, eu a empresa não vive. Ah, se não fosse eu, não sei o quê. Se não fosse você, porra nenhuma, vai e abre a tua empresa se tu acha que é assim. Se tu acha que é o fodão na empresa, vai lá e abre a tua. Não fica com esse papo furado, porque o teu patrão, ele te substitui. A hora que aparecer um cara, uma mulher, ou quem quer que seja, e fala assim, não, eu aceito receber metade desse cara para fazer mais do que ele. Você vai ser cortado na hora. Então veja, olha pro lado, vê o que teus companheiros estão fazendo e o que você pode fazer a mais que eles não fazem. Ah, mas aí eu tenho que ganhar mais. Tem que ganhar mais porra nenhuma. Você primeiro mostra o teu valor, depois você ganha mais. É assim que funciona. É assim que você galga. Tá? Então veja, o ponto que eu quero chegar é o seguinte, a faculdade é importante? É, muito. Imprescindível. Mas não é fazer uma faculdade e botar a mãozinha assim e achar que vai arrumar emprego bom. Não vai. Você tem que ser diferenciado ou diferenciada. Você precisa ser diferenciada ou você vai ser substituído. É assim que funciona. Por uma pessoa mais bonita, por uma pessoa mais inteligente, por uma pessoa mais esforçada, por uma pessoa que aceitou fazer o que você não quer fazer. Principalmente você fica com esse papinho de eu não sou pago pra isso, não sou pago pra isso porra nenhuma. Cara, olha só, eu fui fazer um enxoval das minhas filhas em Miami em 2014. Fui eu e meu pai. Minha mulher já estava grávida, já não podia sair de casa e tal. Fui eu e meu pai lá. A gente entrou naquele que é comida mexicana, como é que chama aquela porra? Taco Bell. A gente entrou lá no Taco Bell. Era um restaurantezinho pequeno assim, Taco Bell pequeno, uma franquia pequena, no meio de uma estradinha lá. Nós entramos lá, só tinha um funcionário. Quando a gente chegou, esse cara tava lavando o chão, ele parou, lavou a mão, foi lá, fez o pedido da gente, preparou o pedido da gente, tudo isso rápido, não é moscando não, rápido, voando. Preparou, cobrou, não sei o que, serviu. Quando a gente estava comendo, ele estava enchendo a máquina de Coca-Cola de gelo. Um cara sozinho. Veja, ele estava limpando, ele cobrou, ele preparou, ele operou a máquina e, provavelmente deve ter limpado o banheiro. O cara fez um monte, o moleque, né? Era um garoto, mais novo que eu na época. Devia ter uns 20 qualquer coisinha, né? O moleque fez tudo isso com um sorriso na cara. Aqui no Brasil, se eu pegar uma funcionária minha, por exemplo, da confecção e falar assim, hoje tu vai limpar o banheiro, puta que pariu, no dia seguinte vem o Ministério do Trabalho e me encheu o saco porque é dupla função, porque não sei o quê, porque não pode, você não pode fazer outra coisa. Você foi contratado para contar moeda, só pode contar moeda, não pode nem olhar pro lado. É assim, se você for essa pessoa, você vai ser substituído. Ou nem vai ser substituído, vai ficar sempre na mesma. Vai ficar sempre na mesma, sempre no mesmo passinho, sempre no mesmo salarinho, cervejinha finalzinho de semana e tá tudo bem. Se você é uma pessoa mais ambiciosa e quer uma coisinha melhor para a tua vida, você precisa fazer o que o teu colega não quer fazer. O que esse cara não quer fazer, você precisa provar que você faz. E aí, naturalmente, você vai galgar. Ah, mas eu já faço isso e a minha empresa não faz isso. Então procure outra que valorize o teu trabalho. Mas para valorizar o teu trabalho, você tem que demonstrar trabalho. Não é primeiro o cara te paga e depois você mostra trabalho. É o contrário. Mostre trabalho, mostre que você é diferenciado. E aí sim, o teu salário vem invariavelmente. Invariavelmente.
tá bom? 29 minutos já. Relatório financeiro da Dash aponta sólido crescimento impulsionado por parcerias da América Latina. Olha só, principalmente na Venezuela, Argentina também, alguma coisinha no Brasil. A criptomoeda Dash, ela foca muito em fazer pagamentos, tá? Então, porra, você vai no comércio, compra isso, pá, não sei o que, não sei o que. Na Venezuela está sendo muito usado. E um relatório da própria Dash diz que o aumento de 2019 para 2020, é isso? Não, primeiro trimestre, tá? Primeiro trimestre de 2020, 104% de aumento nos pagamentos comerciais usando criptomoeda, ou seja, no comércio, né? Você vai lá no restaurante, tá, não sei o que, estão usando muito a Dash, principalmente na Venezuela. Aqui fala América Latina, mas eu tenho certeza que a Venezuela é o grande motor propulsor disso aí, tá? Então, e tem aumentado muito, olha só, o número de carteiras passou de 101 mil, tá certo? E estão usando bastante a criptomoeda, principalmente aqui na América Latina. E aí vem um pouquinho desses caras, né? Ah, Bitcoin não é dinheiro, criptomoeda não é dinheiro porque ninguém usa. Ninguém usa porra nenhuma. E esses caras aqui estão usando como? Tá aumentando esse crescimento como? Ah, mas é pouco. Claro que é pouco. O governo não deixa usar, o governo sobretaxa, não sei o quê, tem que ter lei, não sei o quê, não sei o quinho. É difícil de usar. Né? E outra, a gente não está falando de empresas que vão dentro dos comércios e instalam as coisas e falam assim, não, use isso aqui e tal. Não, cara, o bagulho você usa se você quiser. E o comerciante, ele aceita na máquina dele se ele quiser. Então precisa ajudar as pessoas. E as pessoas no mundo ainda não perceberam isso. Algumas pessoas, principalmente em países mais desgastados aí economicamente falando, como Venezuela, como Argentina, agora a gente vai ver Brasil também, começando a entrar nessa também. Tal, as pessoas precisam ver vantagem em usar. Ué, se a economia vai bem, se o meu dinheiro tá tudo bem lá no meu cartão de crédito, por que eu vou usar criptomoeda se eu posso usar meu cartão de crédito? É mais ou menos assim que funciona. Infelizmente, precisa ter um pouquinho de caos, a tua vida precisa dar uma balançada pra tu falar, não, peraí, eu preciso usar isso aqui, pá, não sei o quê. E, por exemplo, pra mim, o ano passado que eu fui pros Estados Unidos 2 vezes, eu usei 2 vezes criptomoeda. Como? Instalei o Bitrefill, que é uma gift card, né, o cartão vale presente, eu ia nas lojas, gerava o vale presente, pagava com Bitcoin e não pagava IOF. E ainda dava usabilidade para minhas moedas. Então, mais ou menos por aí, já são 32 minutos. Vamos encerrar, né? Vamos encerrar. Falei muito hoje. É isso aí. Agora é o seguinte, eu falei bastante aqui sobre a parte de emprego, empreendedorismo e tal. O que você acha do que eu falei? Você acha que eu estou viajando? Você acha que não, tem que ter mesmo diploma e se escorar num diploma e tá tudo bem? Né? Ah, não, vou fazer um diploma, depois eu faço um mestrado e estou garantido na vida. É isso que você acha? Ou você acha que tudo na vida tem que ser galgado e você tem que mostrar que você é bom? O que você acha? Dá a tua opinião aqui pra gente, vamos entender isso aí, vamos debater isso aí, tá bom? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amigos, inscreve no canal, coisa no sininho, você também. Muito obrigado, tchau, tchau.